Olá pessoal, bem-vindos ao RH Público Consultor Orivaldo. Você sabia que um servidor público pode estar trabalhando de forma irregular e tanto ele quanto o gestor que o autorizou ou não podem responder por isso? Em nosso programa iremos discorrer sobre um tema que afeta muita gente no serviço público em geral, mas que é muito comum nos municípios e que ainda gera muita confusão: o desvio de função. Vamos começar pelo básico. Quando um servidor passa em um concurso público, ele é aprovado para um cargo ou emprego específico, com atribuições definidas em lei. O desvio de função acontece quando esse servidor é colocado para exercer de forma habitual atividades que não pertencem ao seu cargo ou emprego. Ou seja, ele foi aprovado para algumas atribuições e está executando outras. Isso é básico. Tá? Parece simples, mas na prática isso acontece com muita frequência nos órgãos públicos municipais. O servidor é desviado para uma função de confiança sem a formalização devida, ou então assume tarefas de outro cargo ou emprego sem nenhum ato administrativo que respalde isso. E que muitas vezes não é possível ter esse respaldo. Você pode até pensar, mas se o servidor aceita, qual é o problema? O problema é que o serviço público é regido pelo princípio da legalidade. Isso significa que o gestor só pode fazer o que a lei o autoriza a fazer. E a lei não autoriza que um servidor desvie das funções do seu cargo ou emprego simplesmente por conveniência administrativa ou mesmo outras motivações menos republicanas. E as consequências? Para o gestor, pode responder por improbidade administrativa, por descumprimento dos princípios da legalidade e da moralidade. Em casos mais graves, também responde para o Tribunal de Contas e Ministério Público. Para o servidor, ele fica em uma situação irregular e se algo der errado no exercício dessa função desviada, fica difícil para ele defender seus direitos. Para o órgão, decisões tomadas por quem não tinha competência legal para aquele ato podem ser anuladas, gerando insegurança jurídica para toda a administração. E ainda tem outro ponto muito importante: o desvio de função não gera direito à remuneração do cargo ou emprego mais elevado, tendo em vista que não existe desvio de função para baixo, tá? Sempre é para cargos com remuneração mais alta, mas apenas ao pagamento das diferenças durante o período em que houve de fato a prestação dos serviços, devendo retornar ao cargo ou emprego de origem sem nenhum tipo de indenização ou mesmo incorporação dos valores. Quais são as situações mais comuns que acontecem no dia a dia? Servidor do nível de suporte executando funções de nível técnico ou gerencial sem a devida designação, que também em muitas situações é ilegal e representa exclusivamente a produção de provas da situação ilegal. Motorista ou agente operacional que passa a fazer serviços administrativos de forma permanente. Servidor efetivo atuando como assessor ou chefe de setor sem ato formal de designação para a função de confiança ou nomeação para cargo de provimento em comissão. Profissional de saúde, como técnico de enfermagem, realizando procedimentos privativos de enfermeiro, sendo essa situação de extrema gravidade, porque além do desvio administrativo, pode envolver exercício ilegal de profissão regulamentada e responsabilidade civil em caso de dano ao cidadão. Então, o que fazer para regularizar essa situação? Se você é gestor, revise as lotações do órgão em que atua e verifique se todos os servidores estão exercendo as atribuições do cargo ou emprego para o qual foi nomeado ou contratado.
Se você precisa de alguém em uma função de confiança, utilize os instrumentos legais, nomeando para um cargo de provimento em comissão ou designando para uma função gratificada cumprindo todas as formalidades previstas legalmente. Se você é servidor, não aceite exercer atribuições de outro cargo ou emprego de forma permanente ou mesmo temporária sem a devida formalização. Se houver possibilidade legal desta formalização, verifique com o gestor de RH, solicite orientação jurídica, se necessário, sendo que normalmente o fato de você aceitar não te protege e, pelo contrário, pode te expor. Se você é agente político, prefeito, vereador, secretário municipal, saiba que a responsabilidade pela organização do quadro de pessoal é sua. O desvio de função sistemático em um órgão público pode ser interpretado como omissão ou conivência com práticas irregulares. Uma observação importante é que o desvio de função não é só um problema do RH ou do jurídico. É uma questão de legalidade, moralidade e responsabilidade administrativa. Servidor na lotação correta, com as atribuições definidas legalmente e com os atos formais adequados, gera proteção para o servidor, para os gestores e garante um serviço público mais eficiente para os cidadãos. Bem, para que vocês tenham informações completas e detalhadas sobre os procedimentos e informações necessárias sobre gestão de pessoas, capacitação funcional, recursos humanos e departamento pessoal para os órgãos públicos em 2026, disponibilizamos consultorias, assessorias e cursos que podem ser realizados nos formatos presencial ou online ao vivo e também no seu local de trabalho. O link para o sítio do IBRAP para conhecer os nossos serviços, informações e inscrições sobre nossos cursos está na descrição deste vídeo. Muito obrigado por assistir ao nosso programa e até o nosso próximo vídeo.